Abra tua Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 23. Salmos 23, aleluia. Se tiver alguém próximo a você sem a Bíblia, compartilha com ele. No aplicativo da igreja tem a Bíblia Sagrada também, né? Por acaso você não trouxe, você acessa a Bíblia pelo aplicativo da Catedral. Quantos estão aqui nos visitando de outra igreja? De outra igreja, levante a mão. Quem é dessa igreja aí, diga glória a Deus. Quem não está ligado a nenhuma igreja evangélica, levante a sua mão para ver. Quem está nos visitando, Deus abençoe, sejam bem-vindos, amém? Quem não é batizado aí nas águas, na igreja evangélica, levanta a mão. Aleluia. Amém. Salmos capítulo 23, dê a sua atenção de presente, amém? Diz assim a santa palavra: o Senhor é o meu, nada me deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Diga amém. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Ó Deus, louvado seja o teu nome, eis a tua santa palavra, ela é poderosa, viva e eficaz. A tua palavra e não eu, Deus, tem poder de mudar, transformar mentes e corações. A tua palavra muda destinos, Deus. A tua palavra, Senhor, ela é poderosa. Ó Deus, enquanto eu prego, cura os teus filhos, ministra sobre eles. Deus, em nome de Jesus, que algo poderoso aconteça aqui nessa noite, Senhor, na autoridade do teu nome, porque é a tua palavra, Deus, que iremos ministrar agora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, eu me escondo atrás da cruz de Cristo. Toma esse altar que é teu por honra e direito, em nome de Jesus. A igreja diga glória a Deus. Aplauda a palavra de Deus, querido. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando, é um texto bem conhecido, o Salmo de capítulo 23, nós sabemos que o livro dos Salmos eram poemas, cânticos, e boa parte dele, aproximadamente 73 salmos escritos por Davi, tem Asaf também. E eu lembro que desde que eu aprendi a ler, desde criança, na tenra idade, minha mãe nos colocava toda noite para ler um salmo, e a gente tinha que decorar, irmãos, tinha que decorar o tempo bom, glória a Deus, Então, eu decorei alguns salmos, o 23, o 121, eu levo meus olhos para os montes e outros, que a nossa mãe colocava a gente para decorar. E como foi bom, porque a Bíblia, além de ser, sobretudo a palavra de Deus, mas ela tem uma linguagem culta, é bom porque você vai ler melhor e vai edificar a tua vida, diga amém. Coloca teu filho, querido, para ler a Bíblia, coloca ele para ler a Bíblia em casa, dá ele, aí você dá alguma coisa para ele, diga, se você ler, você vai ganhar um presente, E aí você negocia com ele agora, mas só que isso vai ficar no coração dele, querido. Isso vai carregar para a vida toda, diga amém por isso. E
o Salmo 23, onde todos nós conhecemos, a maioria dos membros, né, dos crentes em Jesus, já tem o Salmo 23 decorado, e o Salmo 23 começa falando, amados, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse primeiro versículo, né, já nos mostra o amor de Deus, diga amém por isso. E a Bíblia fala muito de pastor e ovelha, porque no Oriente, não é em Israel, mas no mundo no Oriente, é usado muito a expressão pastor, porque tinha muitas ovelhas, e isso era uma forma de riqueza, porque a ovelha, ela serve como alimento, né? A sua carne e o seu leite. A pastora Érica já pregou, a gente sabe que quando o Senhor disse para o povo de Israel que eles iam entrar numa terra que mana leite e mel, a gente sabia que era mel de tâmara e o leite de cabra. Então, amados, que é da família das ovelhas, nós vemos a importância do que é o pastor. O pastor é a pessoa responsável para cuidar das ovelhas, diga amém por isso. Então, irmãos, desde Abraão a Jacó, os seus filhos, eles cuidavam, eram pastores de ovelha, desde quando eles, antes de entrar no Egito, e após, quando eles tomaram a Palestina, eles cultivavam, eles criavam ovelhas. A ovelha também tem a sua lã, que servia de roupa, e a lã era tão preciosa que também eles pagavam dívidas, contas com a lã, e a lã, além da roupa, eles conseguiam também algumas vezes transformar em couro. E o chifre da ovelha, querido, além, né, dele servir como a gente chama de chofinho, ou chofarim, né, de trombeta, ele servia para carregar a unção que derramava, o azeite que derramava a unção sobre as unções que eram feitas na Bíblia, diga amém por isso. Amados, e quando nós vemos o Salmo 23, 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amados, o Senhor, Ele é único, exclusivo na nossa vida, diga glória a Deus. E ler o Salmo 23, a gente vai olhar para nós e ver o cuidado de Deus com a nossa casa, o cuidado de Deus com a nossa vida, com a nossa família. E uma das coisas que mais entristecia o Senhor era quando o povo de Israel, um povo que Deus salvou, um povo que Deus levantou na terra, um povo que a própria Bíblia diz que era o menor, mas eles não eram devorados, destruídos, porque o Senhor estava com eles, diga amém por isso. Um povo, amados, que Deus escolhe, Deus chama Abraão lá em Ur dos Caldeus, ele estava naquele lugar e Deus chama e diz a ele, a promessa que ele tinha sobre ele, a sua descendência, Deus levanta esse povo, e então Deus tem as suas promessas para eles, eles estão aí até hoje, e porque nós, jambuzeiros bravos, fomos enxertados em Jesus, também alcançamos essas promessas, diga glória a Deus. Amados, e Deus se entristecia porque o povo várias vezes, eles só viviam reclamando. Quando o povo sai do Egito após aproximadamente 430 anos de escravidão, um povo que só trabalhava para comer, que primeiro eles trabalhavam para comer, Deus introduziu eles, tirou eles daquela escravidão pelo choro do povo. Porque, amados, se você lê na Bíblia, toda vez que a palavra choro toca o coração de Deus. Quando Jesus estava ali no capítulo 11 de João, na morte de Lázaro, então Jesus chega ali, ele vê todos chorando, porque amavam Lázaro, e a Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, e há teólogos que dizem que Jesus chorou pela decepção, da falta de fé deles, mas também a Bíblia diz que Jesus, Ele carregou as nossas dores, Ele sofreu as nossas tristezas, Ele também chora conosco, amado, toda vez que tem choro na Bíblia, Salmos 30, capítulo 30, versículo 5, o choro dura uma noite, Deus quando vê você chorando, Ele se compadece, porque Ele é Pai.
E a alegria vem pela manhã, Salmos 35. Então Deus ouve o choro do povo, tira eles daquele lugar, introduz eles no deserto, e você sabe a história. O povo toda vez começa a reclamar, tinha Deus para eles recorrerem. Antes eles trabalhavam para comer, agora não. Toda vez que eles eram de manhã, acordava, tinha pão, sem que eles pudessem trabalhar. Irmão, Salmo 23, Deus é a tua provisão, diga glória a Deus. Oh Deus, louvado seja o teu nome. E então esse povo reclama, nós temos saudade dos melões, dos alhos do Egito, nós temos saudades da carne. Eles sempre queriam alternativas. Amados, o Senhor é a minha provisão, Deus é a tua provisão, o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Talvez a tua caminhada no Evangelho seja 1 ano ou 2, mas tem irmãos aqui como eu, que tem caminhada de muitos anos, e vai dizer assim: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Vai dizer: ei, o Senhor me sustentou, eu tenho experiência, tenho vida, história para te contar. Calma que não acabou ainda, Deus vai te salvar, vai te livrar, diga glória a Deus. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, que o Evangelho não é de teoria, mas é de poder, irmãos. Paulo estava dizendo, o Evangelho é convivência, é ver a ação de Deus. E por que, pastor, você está falando lá em 1 Coríntios? Porque eu quero dizer para você que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é a letra, não é a teoria, é o que nós vivemos e conhecemos. Sabe, querido, lê o Salmo 23, já no primeiro versículo, como eu digo, eu olho para nós, porque o Evangelho, irmãos, por mais que eu entenda um pouco a palavra, por mais que eu fale muitos versículos para você, eu posso dizer que eu vivi a palavra de Deus. O Evangelho, como eu disse anteriormente, Paulo disse, eu conheço o Evangelho de viver. Eu não venho trazer para vocês teorias, eu vivo, eu conheço o Deus que eu ando, eu conheço o Deus que eu sirvo. E então, mas às vezes nós vamos em outras alternativas, irmãos. Quando você faz do Senhor o teu único meio, a tua única alternativa, isso é fé, isso é confiar, não é desesperar. Mas o problema é que quantas vezes a gente, enquanto o plano A não acontece, a gente vai para o plano B, para o plano C, para o plano D. Ei, irmão, Deus não tem plano B, C e D, Deus só tem o plano A, e vai acontecer no tempo de Deus na tua vida, diga glória a Deus. Você pode ter o plano B, plano C, plano D. Bom, se não der aqui, eu vou para lá. Se não sair aqui, se a fonte secar, eu vou para lá. Ei, irmãos. E aí sabe o que Deus às vezes permite? Deus vai secando algumas fontes, Deus vai fechando algumas portas, para você só ter uma para entrar, Ele. Deus às vezes vai secando umas fontes, aí você bate numa porta, está fechada, você bate na outra, está fechada, aí você chora, aí você vai em outra, está fechada, para que você possa voltar da onde você não deveria ter saído. A porta, Jesus é a porta, bate, e Ele disse nos evangelhos, irmãos, batei e abri-se-vos-á. Bate que Jesus vai abrir. E então, hoje, a gente tem muita alternativa. Eu lembro que a gente sem recursos, né, os filhos pequenos, Sara e Débora, hoje já casada, outra se casando, e a gente muito sem recurso, a mulher falava assim, amor, as crianças estão com febre, está com isso, está com aquilo, às vezes não tinha nem o dinheiro por remédio. Eu falava assim, não, levanta, dá um banho nelas. Aí elas falam até hoje, meu pai, tudo é banho, né? Parece que um banho cura tudo. Irmãos, pessoas mais antigas, do 40 para cima, aí você tem, né, você conhece muita coisa. E aí, né, mas só que, irmãos, às vezes não tinha recurso nem para comprar o remédio, para levar para o médico. Então o plano de saúde era língua estranha.
era outro idioma, era hebraico, nem língua estranha a gente falava. E aí, irmãos, a mulher falava, amor, as crianças estão dodói, estão doentes, aconteceu isso e aquilo, ela está assim, assada, e eu disse assim, não, levanta, dá um banho, vamos orar aqui, que vai dar tudo certo. Aí eu saí de perto, eu todo alegrado, eu tinha que passar isso para eles. Aí eu saía para o quarto, ou para outro lugar, ou para cima da laje, e eu ia para lá chorar. Mas falar com a pessoa certa, porque eu só tinha uma pessoa para recorrer. Eu só tinha um caminho para trilhar, eu não tinha alternativas. Mas sempre eu vou falar uma coisa, sempre deu certo. Eu não tinha alternativas, irmãos, e quando a gente não tem, quando as fontes vão secando, então a gente volta para Deus. Ei, porque você então não começa em Deus, não vai para outras alternativas, vai em Deus. Se Ele não abrir a porta, permanece ali. Se amanhã não abrir a porta, permanece, não vai em outra. Se você acha, ou se você tem o Senhor como seu Senhor e Salvador, se Ele é teu pastor, nada te faltará. Diga glória a Deus. Falava assim, isso aconteceu, aquilo, e eu, não, vai dar certo, vamos, levanta, vamos caminhar, vamos fazer, vamos orar, vamos cantar um louvor, porque vai ficar bom, vai dar tudo certo, vai ser curada. A mulher, não vai não, vai. Eu ia para um lugar, para um canto, orar e chorar, e aí Deus fazia algo poderoso acontecer, e as crianças, meu pai orou, viu mãe? Ficou bom, a mulher me olhando assim, Deus, misericórdia, aleluia. Sabe, irmãos, quando a gente tem alternativas, quando a gente tem muitos caminhos para seguir, a gente vem na terça na igreja, a gente vem na quinta, e aí a gente vem no domingo, terça, quinta, domingo, mas na segunda, mas na quarta, mas na sexta, no sábado, você busca outras alternativas. E aí você diz assim, bom, alguma porta vai se abrir. Eu estou indo na igreja, na segunda eu fui no banco, na terça eu fui na igreja, na quarta, se tiver até uma célula eu vou, porque o negócio não está fácil. Deus é a tua única alternativa, diga glória a Deus, o Senhor é teu pastor, nada te faltará. Sabe, irmãos, basta, como estávamos orando, basta uma palavra e Deus muda todas as coisas, diga amém por isso. Há um tempo atrás eu fui no aniversário de celebração de 10 anos que o diácono Paulo e a irmã Luzia, a família fizeram do Mapuá Salgados. Há um tempo atrás, não sei se foi ano passado, a gente foi num almoço que eles fizeram e nós fomos ali celebrar, eles comemorando 10 anos do Mapuá Salgado, esse salgado que é do Jesus, como falam por aí, aleluia, maravilhoso. E o irmão Paulo, dando um breve testemunho, ele disse que um tempo ele tinha aberto uma confecção e aí a coisa, resumindo, ela começou a secar, uma fonte que começou a secar e eles não estavam bem mais, já estava a ponto da falência. E aí ele estava dizendo que a Jaqueline, ainda menina, estava na escola e ele já não pagava mais a escola. E aí, irmãos, aquilo me chamou a atenção quando ele disse assim, eu estava trabalhando, mas eu parei e comecei a ler a Bíblia, eu sentei e fiquei lendo a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia, e aí teve um momento que eu fechei a Bíblia, eu fui na geladeira, não foi isso? Ou no freezer, e peguei alguns salgados que o Vinícius tinha trazido, porque ele trabalhava numa loja, e do lado da loja, tinha uma loja de salgado, e o cara falou assim, Vinícius, leva para você vender, para te ajudar também. E aí ele levou para casa, aí o diácono Paulo estava lendo a Bíblia, e aí ele fecha a Bíblia, e eu imagino mesmo, nem na minha cabeça um momento que startou, aquele momento, que veio a palavra de Deus assim, chegou no coração, e ele levanta, ele pega fecha a Bíblia, pega aqueles salgados e sai para vender. E Deus tem abençoado desde então essa família. Eu louvo a Deus pela família do diácono Paulo, da diaconisa Luzia
e dos seus filhos. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Sabe, irmãos, eu achei interessante que talvez ele tivesse preocupado algumas vezes, como nós às vezes no momento desesperado, mas foi no momento que ele não estava desesperado, ele estava lendo a Bíblia Sagrada, no meio da tempestade. E querido, se você não se desesperar, o momento que Deus vai falar com você, Jesus acalma a tempestade, Ele tem poder de mandar o vento e o mar se acalmar. Diga glória a Deus. Ele estava lendo a palavra, o momento que Deus falou com ele, ele se levantou. Olha, irmãos, talvez eu fale aqui vários versículos, pregue 1 hora para você, mas se você pegar uma coisa, se numa palavra, numa frase, Deus falar contigo, Ele pode mudar a tua história hoje. Noé estava construindo, Deus deu uma ordem para Noé. Quantas vezes Deus falou com Noé? Uma vez. Deus deu uma palavra para Noé: vai cair uma grande chuva, eu te escolhi para construir uma arca. Sabe o que acontece? Deus deu aquela palavra, aproximadamente 100 anos se passaram. Noé estava todos os dias construindo a arca. Ele continuou acreditando para aquilo que Deus chamou ele. Continua acreditando no teu chamado. Continua acreditando na salvação da tua casa, da tua família, que se Deus falou, Ele vai cumprir. Oh, glória! Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. É o que o pastor faz, irmãos. O pastor, ele conduz as ovelhas para elas se alimentarem. Os pastores que havia na época de Abraão, havia pastores nômades com grandes rebanhos. E eles iam procurando pastagem para suas ovelhas. E aonde tivesse água, eles estavam ali. Se secasse, eles iam para outro lugar. Com grandes rebanhos. E eles cuidando das suas ovelhas. E quando era a noite, e havia pastores também, que moravam em cidades, mas quem conduzia suas ovelhas eram seus servos. E então, quando era noite, eles colocavam as ovelhas no aprisco. Aprisco é um espaço, é um local cercado por muros normalmente. E eles colocavam galhos e assim em cima dos muros, né? Espinhos, para que ladrões, lobos e qualquer tipo de situação pudesse acometer contra as ovelhas. À noite eles colocavam elas no aprisco. O aprisco é o lugar que Ele as guardava. Sabe, querido, o cuidado de Deus é tão maravilhoso para conosco. Jesus nos chama de ovelha. A palavra nos compara a ovelhas. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da tua casa. Sabe onde eu posso, amado, fazer uma comparações do aprisco? É a casa de Deus, onde você vem essa noite aqui, para você, do dia cansado, da semana cansada, talvez das notícias ruins, Ele te traz para o aprisco, para você descansar. Diga glória a Deus. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Sabe, amados, o texto discorre dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse salmo de Davi não era algo que nasceu, eu vou compor um hino, um poema. Era belos salmos que Davi escreveu, era do que ele vivia com Deus, das suas experiências, das suas lutas. Ele era pastor de ovelha. Você sabe que quando Samuel chegou para ungir Davi, no livro de 1 Samuel, ele chega para ungir Davi. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai.
Ele sabia o que era ser pastor, e você sabe a história. Ele já tinha livrado elas do urso, do leão. Ele cuidava, então ele sabia o que era cuidar, o que era ser responsável, tirar os carrapichos, cuidar das ovelhas. Por isso ele escreve: o Senhor é meu pastor. Ei, eu sou pastor, aprendi a trabalhar com as ovelhas, mas o Senhor é o melhor. O Senhor é meu pastor. Como eu não deixava faltar nada para as ovelhas, tinha alimento, tinha água, eu levava elas para os riachos, refrigerar a sua vida, a sua alma. Deus refrigera a minha alma, dá-me descanso. Em nome de Jesus eu quero te dizer que o Salmo 23 se cumpra na tua vida, que o Senhor te leve, querido, às águas tranquilas, que a tua alma encontre descanso hoje em sua palavra. Diga glória a Deus. Meu Pai, glória a Deus. Jesus. O pastor, ele usava cajado e usava vara, e eram instrumentos. E o cajado normalmente ele tinha na sua ponta aquela curva, porque ele puxava as ovelhas. Às vezes elas estavam subindo, elas saíam do rebanho, às vezes estavam subindo em lugares rochosos, à beira de precipícios. E o que o pastor tinha que fazer? Ele puxava a ovelha, e às vezes ele precisava, se a ovelha fosse rebelde, ele precisava, como diz o evangelista Jimmy Swag, ele precisava quebrar a patinha da ovelha, quebrava e colocava nos seus ombros para carregá-la. Sabe, querido, às vezes o Senhor permite, o Senhor às vezes precisa quebrar algumas patinhas de ovelha rebelde que sai do rebanho. Eu não vim aqui, querido, para bater em você, porque eu não sou, Deus não me chamou para isso. Eu estou falando da palavra de Deus. Eu não subi aqui hoje, eu quero falar do amor de Deus, que Jesus te ama, que Jesus quer o teu bem, que Ele quer fazer uma obra na tua vida. Diga amém por isso. Mas o pastor tinha essa função, ele também às vezes precisava quebrar a patinha da ovelha, para que ela pudesse então parar de sair do meio do rebanho. Às vezes o Senhor precisa te parar, para você entender que você está indo por um caminho que vai se dar mal. Como Ele não quer perder você, como Ele sai como as 100 ovelhas, Ele guardou 99 no aprisco, foi atrás de uma. Você é importante para o Senhor, você é importante para essa obra. Ei, irmãos, talvez o Senhor queira te parar hoje, talvez Ele queira quebrar sua patinha hoje. Alguma maneira Ele vai fazer, para que você não saia do rebanho, para que você não se perca totalmente. Quando a ovelha, e é também costume de pastores do Oriente, quando a ovelha tinha suas feridas, eles jogavam óleo nelas, azeite. O pastor que nos trata, ele sara as nossas feridas. O pastor que não é assim com o seu filho? Quando as crianças lá em casa caía, se machucava, aí a primeira reação, né, a mãe ia lá assim: ai meu Deus, o pai, ô menino, presta atenção, rapaz, meu Deus. Aí depois você pergunta: o que aconteceu? Vem cá, dá um beijo no pai, deixa eu fazer massagem. A mãe já chega: ai meu Deus, o pai. Eu falava assim: rapaz, parece que é doido, cara. Criança, pelo amor de Deus, vem cá, deixa eu dar um cheiro, deixa eu fazer massagem. É assim que o pai cuida, querida. Quando você educa o seu filho e você dá disciplina a ele, você traz ele para perto, você não põe ele para longe. A Bíblia diz no livro de Provérbios, em vários textos, que o pai que ama seu filho o corrige. Que o pai que ama seu filho corrige. Diga glória a Deus por isso. Ama teus filhos, corrige-os. Amados, o Senhor corrige a quem Ele ama. Quando o Senhor, você tem as suas feridas, o Senhor te sara. Eu, em nome de Jesus, eu quero, como pregador, querido, como pastor,
Em nome de Jesus, nessa noite, como profeta, nessa noite eu quero dizer que está descendo um óleo para sarar as tuas feridas hoje. Está descendo um óleo fresco aqui, querido, para sarar tuas feridas em nome de Jesus. Sabe, irmãos, quantas pessoas vão alternativas? Eu estava dizendo anteriormente, nós, quando a gente diz, né, pobre não tem tempo para ter depressão, né? Não dá tempo, irmãos, né? Porque para depressão você tem que ir no psicólogo. Se a gente não tinha dinheiro para ir no psicólogo, a gente já ficava curado no outro dia, rapidinho. Porque a gente não tinha muitas alternativas. Eu tenho um primo que é pastor e psicólogo, glória a Deus pelos psicólogos. Os médicos estão aí. Mas a primeira coisa que o primeiro recurso nosso sempre foi o Senhor. Mas aí, como você tem vários recursos, você vai até eles. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você deixar o Senhor, nessa noite, se você buscar o Senhor, Ele vai, em nome de Jesus, querido, seja Ele a tua primeira opção, Ele vai fazer o que você precisa nessa noite, que é da vontade dEle, o que precisa ser consertado. Se você disser, Deus, eu só tenho o Senhor, Senhor, eu só tenho a Ti para recorrer, Deus, não há solução. Então, irmãos, quando você chega nesse estágio onde não há solução, e você recorre ao Senhor, Ele age, porque Ele é Deus. Glória a Deus. E tem um detalhe da ovelha. Quero que você vá comigo. Das ovelhas também. Quero que você vá comigo em João. No livro de João. Meu xará João. Capítulo 10. Diz assim, o versículo 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, diga glória a Deus. Versículo 14 diz assim, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. É interessante, amados, que no Oriente, onde se cultiva, ou se criava, principalmente nos tempos antigos, muitas ovelhas, haviam apriscos que não entravam só as ovelhas de um pastor, mas de vários, dos pastores nômades. Então chegava a noite, eles encontravam um aprisco e eles as colocavam lá, e entravam ovelhas de vários pastores. E é interessante, né, eu já vi até um vídeo circular aí, que quando o pastor, ele chamava, cada pastor, e ele chamava as suas ovelhas, elas ouviam e conheciam a sua voz, diga glória a Deus. Sabe, amados, se houvesse outro pastor e chamasse as suas ovelhas, algumas ovelhas, se ele fizesse algum som, algum balido, um som parecido com o delas, ou as chamasse pelo nome, elas não iriam. Ainda que ele soubesse, ainda que um pastor falasse com outro, olha, tem umas 2 ou 3 ovelhas aí que eu dei nome, chama, elas não vão. A Bíblia está dizendo, através do apóstolo João, que o Senhor, Ele é o bom pastor, e Ele dá vida pelas suas ovelhas. Elas ouvem a minha voz. Olha, irmão, quando você não ouve a voz de Deus, é muito perigoso, porque quando Deus não fala, você pode ouvir várias vozes. O diabo fala, o diabo ele tem voz, ele fala, porque não foi ele que falou com Jesus no Mateus capítulo 4 no deserto, ele fala e usa a palavra, mas só quem é a ovelha do Senhor Jesus, sabe quando o bom pastor fala, diga glória a Deus. Então talvez as pessoas falem muitas coisas com você,
E eu tenho conversado esses dias com algumas pessoas e eu tenho dito, o que Deus te chamou para fazer foi isso. Ah, pastor, mas fulano fala isso, outra pessoa fala aquilo, eu vejo uma mensagem e falo, eu falei assim, o que Deus te chamou para fazer? Qual é o teu chamado? O que Deus chamou você para fazer? Ah, foi isso, então, se você tem certeza que foi Deus que chamou, faz o que Deus te chamou para fazer. Ah, pastor, eu estou no propósito de jejum e oração de subir um monte durante 7 semanas, mas teve um profeta que falou assim, ou então teve uma pessoa, ou um pastor, ou sei lá quem foi, e falou assim, ah, isso é bobeira, a Bíblia diz que se você estiver no seu quarto, você fecha a porta do seu quarto e ora, Deus te responde. E aí a pessoa, ah, pastor, e aí ela disse, eu estou tão triste. Olha, irmão, qual é o propósito? Você fez para quem? Foi para o Senhor. Quem te chamou? O Senhor. Quem te pediu foi o Senhor. Então ninguém que fale, as vozes que falarem de um lado ou de outro não podem mudar o que Deus chamou você para fazer. Ah, o meu chamado é pregar em hospitais. Vá, o meu chamado é entregar cestas básicas. Ah, o meu chamado é para orar por pessoas. Faça. É Deus que te chamou. Tem a bênção do teu pastor. Ele disse assim, pode fazer, meu filho. Ele sabe, faça. E se não forem pessoas com você, uma vez tínhamos um líder do evangelismo, e ele disse, ah, pastor, não sei se eu vou continuar não, porque não aparece ninguém. Eu falei assim, então eu vou botar o ninguém para ser o líder, que o alguém não quer ir, eu vou botar o ninguém, que o ninguém também não vem. Então ficou alguém e o ninguém em casa, e não tem evangelismo. Eu disse, quem te chamou foi o Senhor. Você tem chamado para isso? Tenho. Então faça. Se estiver chovendo, se não tiver. Se tiverem 2, se tiverem 3, se só tiver você, o Senhor está com você. Sabe, irmãos, as ovelhas ouvem a voz do pastor. E se outro chegar, o ladrão, o salteador, porque no versículo 10 diz assim, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O ladrão, o Satanás pode falar com você. Uma vez eu conversando com um amigo de infância, ele disse assim, eu estou ouvindo vozes, a gente se encontrou no ônibus, amigo, tudo bem, quanto tempo tal? Eu estou ouvindo vozes à noite, você que é crente, me diga, você é crente há tanto tempo, eu estou ouvindo vozes à noite, eu falei assim, é o diabo, ele, não, eu falei, é o diabo, eu falei assim, você quer me assustar? Eu falei assim, não, mas é o diabo, você quer que eu fale que é o quê? Que é o passarinho, que a TV ligou só, é o diabo, irmão. E aí ele falou assim, o que eu tenho que fazer? Você tem que ir lá na igreja, entregar a tua vida para Jesus e deixar eu te batizar. E hoje ele é um diácono na casa de Deus. Um homem abençoado, um diácono na casa de Deus. E ele falou, se não fosse aquelas vozes, eu falei, sim, pois é. Mas havia uma voz mais forte que você ouviu, a voz do teu Senhor te chamando. Ei, irmão, você pode ter ouvido muitas vozes, você pode ter ouvido o ladrão e salteador dizendo, você não é nada, não é ninguém, ou então, pelo contrário, enchendo você, inflando o seu ego, e você diz, pode não ser a voz do teu pastor, porque quando o pastor fala, irmãos, às vezes o pastor vai chamar você, o pastor, eu estou dizendo, é o Senhor Jesus, ele pode chamar você para te, como diz o livro de Hebreus capítulo 12, para te corrigir. E se ele te corrigir, você vai ficar perto, porque a ovelha recebe a correção, diga glória a Deus. Porque se for o bode, ele vai berrar e vai embora. Você não vê quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus, como ovelha, muda ao matadouro, porque a ovelha, mesmo que ela está indo para o matadouro, ela está sendo e será sacrificada, ela não geme. Mas aqueles que gritam, que gemem, que reclamam, não são ovelhas. Essas não ouvem a voz do seu pastor. Eu posso te dizer com todo o tempo que eu tenho na casa de Deus, ouça a voz do pastor, querido. Ouça a voz do teu pastor, ouça o que a palavra de Deus está te dizendo
Em nome de Jesus, não procure alternativas, vá até o Senhor Jesus, Ele quer ser o único para a sua vida. Eu já vou terminar. Davi, no capítulo 16 do mesmo livro de Salmos, ele está dizendo: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor, eu confio nele. E ele no versículo 2, ele diz: Deus, eu não tenho outro bem além de ti. Davi estava dizendo: Deus, eu tenho riquezas, Deus, eu estou num palácio, agora eu sou rei, mas nada disso me importa, eu não tenho outro bem além de ti. Deus, eu posso hoje estar bem enriquecido, mas não tenho outro bem além de ti. Deus, eu posso estar hoje passando nessa cidade em dificuldades, mas não tenho outro bem além de ti. Ah, querido, tem declarações que mudam muitas coisas. Não só declarações, mas posicionamentos com o Senhor. Você não sabe que quando você chega para a esposa, para o esposo, para os filhos, e você fala palavras boas, você vai cultivando um ambiente bom. Mas quando você só chega com grosserias, com palavras horríveis, palavrões, palavras de baixo calão, é esse o ambiente que você vai estar e o que você vai colher. Mas quando você gera um ambiente na tua casa de alegria, quando você sabe lidar com as situações e você profetiza sobre a tua casa, quando você diz coisas boas para a tua esposa, para os teus filhos, esse é o ambiente que você está gerando. Da mesma forma, querido, eu quero que em nome de Jesus você entenda o que você precisa declarar para Deus. Deus, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o Senhor é meu único pastor. Deus, a minha vida está em tuas mãos. São declarações, querido, dizendo que Deus é único e exclusivo na sua vida. Diga glória a Deus. E o teu posicionamento com Ele. E aí eu quero terminar dizendo: se você ouvir a voz de Deus ao curso da sua vida, se você ouvir a voz do bom pastor que Davi escreve no Salmo 23, Ele vai te levar a lugares, a pastos verdejantes. Ele vai alimentar você e a tua casa. Ele alimenta os teus filhos, o teu casamento. O Senhor provê para você, querido. E é tão bom depender de Deus. Eu vou dizer para você, é muito bom depender de Deus. É muito bom viver confiando no Senhor. Diga amém por isso. Pastor, o que você quer nessa noite? Eu quero, em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu quero dizer que o Senhor tem para você hoje um óleo fresco para sarar tuas feridas. O Senhor tem pastos verdejantes, Ele tem alimento para te dar. Talvez ninguém consegue resolver, sim, querido. Talvez as pessoas, ninguém consegue resolver os seus problemas porque você não levou, porque você buscou alternativas, porque você não levou para um único que pode, porque você não teve paciência para esperar. Ah, queridos, talvez alguns aqui o Senhor secou fontes, fechou portas, para que você entendesse que só Ele é a única porta, só Ele é a fonte inesgotável. E talvez você hoje está assim, só tem essa alternativa. Eu estou assim hoje, pastor, eu só tenho essa alternativa, eu não tenho para onde ir. Alguém falou comigo na porta ali uma coisa: pastor, e aí, como é que vai ser? E eu falei assim: irmão, eu não sei, eu só sei que eu só tenho uma alternativa, é o Senhor, e eu confio nele. Diga glória a Deus.